É o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a Senhor, em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso para a nossa vida, para os nossos dias. Nós te amamos, Senhor, de todo o nosso coração. E sabemos que o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe. Nós sabemos que o Senhor é grande. Meu Deus, e que o Senhor, meu Deus, venha, Senhor, meu Deus, ter, Senhor, total liberdade na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Meu Deus, muito obrigado pelos teus cuidados. Muito obrigado pela tua infinita misericórdia que nos cerca, Senhor, dia após dia. Esse fôlego de vida que o Senhor nos deu, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por todas as semanas, meu Deus, por todos os meses, por todos os anos, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem, meu Deus, nos livrado, Senhor, tem nos guardado, meu Deus, tem, Senhor, meu Deus, eterno, colocado, Senhor, nossas famílias, Senhor, meu Deus, eterno, diante, meu Deus, eterno, das tuas mãos. Nós sabemos que em Ti, Senhor, meu Deus, estamos seguros. Meu Deus, precisamos de Ti, somos dependentes da Tua graça e do Teu amor. Meu Deus, cuida, Senhor, meu Deus eterno, daqueles que estão perto e daqueles que estão longe. Meu Deus eterno, sara essa nação, meu Deus, sara o nosso bairro, sara, Senhor, o nosso estado, ó Deus. Meu Deus, cuida, Senhor, meu Deus, de cada vida. Meu Deus, que pessoas venham ser transformadas, Senhor, meu Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Meu Deus, que pessoas, meu Deus, venham ser livres, Senhor, meu Deus eterno, de todo mal, Senhor. Meu Deus, que a Tua paz, que o Teu amor, Senhor, que a Tua infinita misericórdia venha prevalecer, Senhor, nas nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado pela sua oportunidade de poder falar com o Senhor. Meu Deus, de colocar nossas vidas, meu Deus, diante de Ti, Senhor. Consagrar, Senhor, meu Deus, até na nossa casa, na nossa vida. Meu Deus, porque a nossa família, meu Deus, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso trabalho, meu Deus, pertence ao Senhor. Meu Deus, tudo, Senhor, meu Deus eterno, que nós temos hoje, é porque o Senhor nos deu. Meu Deus, por isso, Senhor, meu Deus, esse é o momento, Senhor, de Te agradecermos. Meu Deus eterno, e entregarmos, Senhor, totalmente as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, meu Deus, cada um, Senhor, meu Deus, que estão nas suas casas nesse momento. Meu Deus eterno, que o Senhor, meu Deus, venha continuar falando conosco através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que venha fazer um efeito, Senhor, meu Deus, nessa nação. Meu Deus, que venha fazer, Senhor, um bom efeito, Senhor, meu Deus, em cada um, Senhor, meu Deus eterno, que entender, meu Deus, os Teus planos, Senhor, meu Deus, para a vida deles nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Olá, querida Igreja Batista do Monte Sinai, queridos irmãos, você que está aí com a sua família, na sua casa, se reuniu para louvar o Senhor. Queria te dizer uma palavra essa noite. Seja fortalecido, você e sua família. Seja fortalecido no Senhor, seja fortalecido na palavra, que sua vida seja fortificada em Cristo Jesus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18. Queria pregar nesse texto, nesse culto, e convidar você a abrir sua Bíblia. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, o tema da mensagem desse domingo é Seja fortalecido no Senhor. Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, o capítulo 6,
do versículo 10 até o versículo 18. Vamos ler juntos. A Bíblia diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queria convidar você a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Senhor nosso Deus, Deus de toda graça e misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, lemos a Tua palavra, em comunhão com os nossos irmãos, louvamos o Senhor, mas nesse momento pedimos que acalme o nosso coração, traga toda a nossa reverência, toda a nossa atenção e todo o nosso temor à palavra do Senhor nesse momento que será pregada. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça na fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Essa palavra, como eu disse, que fala sobre ser fortalecido no Senhor, o apóstolo Paulo falando aos nossos irmãos na fé que se reuniam na cidade de Éfeso, e essa mensagem, esse texto me chamou a atenção essa semana, porque fala de uma luta espiritual e, de fato, irmãos, nesse tempo de distanciamento que nós estamos vivendo da igreja e dos nossos irmãos na fé, onde a gente tem dificuldade, a gente não está podendo se reunir como igreja para cultuar o Senhor. O que nós podemos fazer nesse tempo de distância da igreja, de distância dos nossos irmãos, o que nós podemos fazer para continuarmos espiritualmente firmes? O que a igreja pode fazer para ela continuar solidificada no Senhor e na sua palavra? Porque a Bíblia, ela nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Há essa instrução da Bíblia, sede firmes e constantes, para que a gente seja firme, seja firmados no Senhor. Diante dessa instrução da Bíblia, diante desse mandamento, o que nós podemos fazer para ser firmes e constantes? Baseado nesse texto, eu queria tirar algumas lições para a nossa vida, ver o que esse texto nos diz sobre isso. E a primeira coisa que ele diz no versículo 10 é que nós, em primeiro lugar, precisamos nos fortalecer. Eu queria dizer, você que está aí na sua casa, você precisa, nesse tempo onde você está distante das reuniões públicas e distante dos seus irmãos na fé que se reúnem na igreja, nós não estamos conseguindo fazer isso. Nesse tempo de distanciamento, eu queria te dizer, você precisa se fortalecer. Precisa fortalecer a sua vida espiritual. E é isso que Paulo diz a eles. Olha no versículo 10 da sua Bíblia.
Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse versículo tem aí uma expressão, sede fortalecidos, e especialmente esse verbo fortalecido, ele está no particípio. Esse verbo indica tanto uma ação quanto uma qualidade. E interessante que quando o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos, sede fortalecidos, ele não diz, como hoje nós temos ouvido, sede fortalecidos em você mesmo. Encontre força, olhe para dentro do seu coração. Paulo não estava dizendo isso. Olhe para dentro do seu coração, para dentro da sua alma, que você vai encontrar lá algo de forte em você. Olhe para dentro de si e encontre força. Ache a saída, ache a rocha onde você possa se sustentar. Não, Paulo não diz isso para que aqueles irmãos, no que eles estavam vivendo, olhasse para dentro de si e encontrasse força. O que nós chamaríamos de uma autoajuda. Não, não diz isso. Ele diz, olhe para fora, olhe para o Senhor, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando, diante de tudo isso que tem se dito aí, nesse tempo de você encontrar força no seu próprio coração, de olhar para dentro de si e encontrar a força, quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós percebemos a Bíblia nos dizer, olhe para Deus, volte-se a sua atenção para o Senhor e seja nele fortalecido e na força do seu poder. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo com todo cuidado com as suas ovelhas, cuidado pastoral, e que eu queria ter nesse momento com você, de que ele, como uma mãe que tem os seus filhos, o seu filho pequeno, e na hora de dar comida, o filho corre a casa inteira, mas não quer comer. E o que a mãe diz? O que a mãe diz para o filho? Olha, você precisa se alimentar, você precisa comer, você precisa se alimentar. Eu fico olhando o apóstolo Paulo falando dessa maneira com aquelas ovelhas, e eu queria falar assim com você hoje. Você precisa se alimentar, você precisa se fortalecer, você precisa fortalecer a sua vida espiritual. Onde? No Senhor e na força do seu poder. A rocha do cristão não está no seu próprio coração ou na sua própria força, mas a rocha do cristão, onde ele pode estar firme, é fora dele, é no Senhor. Busque na pessoa certa o que você precisa. É no Senhor. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, versículo 16, eu falei sobre esse versículo no culto passado. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha só, das nossas fraquezas, temos fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, ele não pecou. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque é que nós podemos ir nesse Senhor, a fim de sermos fortalecidos nele. Primeiro, porque ele se compadece das suas fraquezas. Ele compreende a sua fraqueza. Porque ele também foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele não pecou, ele venceu. Então, ele é capaz de derramar sobre nós misericórdia e graça, compreendendo as nossas fraquezas, porque foi ele tentado, mas por não ter pecado, ele tem todo o poder para nos ajudar e nos conceder graça em ocasião oportuna. Então, eu queria te dizer nesse primeiro lugar, nesse primeiro momento que esse texto nos mostra, fortaleça, você
precisa se fortalecer. Nesse tempo em que você está distante dos seus irmãos na fé, a fraqueza espiritual, a apatia espiritual, a frieza espiritual, o desânimo pode querer tomar o nosso coração. Mas eu queria dizer, há uma saída. Vá ao Senhor e seja fortalecido por Ele. Ele que se compadece de você e Ele que tem graça para a sua vida em ocasião oportuna. Você precisa se fortalecer. Mas, em segundo lugar, o que esse texto também nos mostra, além de mostrar a necessidade de um fortalecimento espiritual nosso, contínuo, constante, é que esse texto nos mostra o porquê. Porque a nossa luta, ela é uma luta espiritual. Nossa luta não é uma luta carnal, é uma luta espiritual. Do versículo 11 até o versículo 13, preste atenção em algumas expressões que o apóstolo Paulo usa para falar com aqueles irmãos. Acompanhe na sua Bíblia. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas preparadas contra nossas vidas, porque a nossa luta, ela não é contra sangue e carne, não é uma luta que se dá nesse mundo natural, antes é uma luta que se dá no mundo espiritual, e ele continua, e sim, nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele diz mais à frente que existe o dia mau, para que tome a armadura de Deus, para que vocês possais resistir no dia mau. E mais à frente, no final do texto, precisamos embraçar o escudo da fé para que nós possamos apagar dardos inflamados do maligno. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, porque nós estamos vivendo uma luta espiritual. Há uma luta espiritual travada. Essas expressões, ciladas do diabo, principados, potestades, dominadores deste mundo, dardos inflamados do maligno, o dia mau, ele existe. Luta espiritual que se envolve na nossa vida. E o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso com os efésios, isso ficava muito claro na mente deles, porque eu queria voltar com você no livro de Atos, você não precisa abrir sua Bíblia, lembrar quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, pregou o evangelho, ele desenvolveu um ministério evangelístico ali por em torno de 2 anos, e a Bíblia diz em Atos capítulo 19 e o capítulo 20, que ali naquele período, um homem chamado Demétrio, um artista, um artesão, que produzia estátuas de prata em honra à deusa Diana. Lembre-se que a deusa Diana tinha um templo em sua homenagem na cidade de Éfeso. Então, uma cidade completamente idólatra. Uma cidade completamente idólatra. E o evangelho ali sendo pregado, a Bíblia diz em Atos 19 que as pessoas se converteram e elas abandonaram a idolatria. E por conta disso, esse Demétrio, um homem, esse artesão muito reconhecido naquela cidade, começa a ver com a chegada do evangelho, com a pregação do evangelho, com as pessoas aceitando essa mensagem ali naquela cidade, ele começa a ver a sua profissão e os seus lucros diminuírem, porque as pessoas estavam abandonando a idolatria. E aí ele causa um alvoroço, leva o apóstolo Paulo e seus companheiros diante de uma assembleia pública, a fim de acusá-los com mentiras, com falsidades,
Por quê? Porque o seu trabalho e os seus lucros estavam diminuindo à medida que o evangelho ia avançando naquela cidade. E o apóstolo Paulo, a igreja estava vendo isso acontecer. A igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo, quando fala com eles, olha, saibam que a nossa luta, ela não é uma luta da carne contra carne e sangue, mas uma luta espiritual. Ele está dizendo àqueles irmãos, vocês se lembram do que aconteceu na época que eu estava aí? Como nós tivemos lutas que se desenvolveram aos nossos olhos naturais, mas saibam que essas lutas, elas se dão, na verdade, no mundo espiritual. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu quero que vocês olhem para aquela experiência, para aquele passado, e apesar de Demétrio, um artesão, um homem de carne e osso como nós, ter se levantado contra a pregação do evangelho, a nossa luta não era contra ele. Na verdade, a nossa luta se dava no mundo espiritual, quando principados e potestades se levantavam contra a igreja do Senhor. E eu queria te dizer, meu irmão, pode se levantar muitas lutas contra a sua vida, mas não se esqueça que a sua luta, na verdade, se dá no mundo espiritual. Principados e potestades, dardos inflamados do maligno contra a sua vida, o dia mau, ciladas do diabo, se dão contra a nossa vida, sim. Nós lidamos com lutas espirituais. Não se esqueça que, apesar de tudo que você está passando, tudo que esse mundo vive, que há um mundo espiritual e que nós estamos em uma luta espiritual. Em primeiro lugar, você precisa se fortalecer espiritualmente nesse tempo em que você está longe, em que nós estamos longe uns dos outros. Precisa de ter uma atitude contínua, constante, proativa em relação à sua vida espiritual. Se fortaleça espiritualmente. Você não pode esquecer que você está vivendo uma luta espiritual, que o diabo tem se levantado contra a sua vida. Às vezes, nós cometemos o erro de ficar levando tudo para o lado pessoal. Esquecemos que o diabo está se levantar contra a igreja. Frieza, a apatia, a apostasia, as ciladas do diabo contra a sua vida. Você precisa se fortalecer espiritualmente. E você precisa saber o porquê que você precisa se fortalecer. Porque você está numa luta espiritual. E quando nós entendemos isso, que precisamos nos fortalecer, que estamos diante de uma luta espiritual, só há uma terceira coisa que precisamos entender nesse texto que o apóstolo Paulo fala. Nós precisamos usar as armas corretas nessa luta espiritual. E aí, do versículo 14 ao versículo 18, queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Ele diz o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Coloque nos braços o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica em todo o tempo, orando no Espírito e vigiando com toda a perseverança por todos os santos. Aqui eu fico olhando o apóstolo Paulo vislumbrando um soldado romano enquanto escrevia aos Efésios. Ele olhando para a armadura do soldado e fazendo um paralelo à vida cristã nossa e dizendo, olha, esse capacete aqui do soldado é o capacete da salvação do cristão, e eu usando cada parte dessa armadura. O nosso tempo aqui, diante dos recursos que a gente tem, não nos permite fazer uma exposição de cada uma delas, mas eu queria fazer uma aplicação das partes mais importantes dessa armadura, a fim de que você dedicasse e usasse elas na sua vida espiritual. E a primeira delas é quando ele fala sobre orar em todo tempo no Espírito. Uma arma espiritual que nós precisamos usar é a oração. Você precisa usar a oração. Não podemos negligenciar a oração. É preciso orar e pedir orações. Nós precisamos fazer isso, orar e pedir orações. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais, e precisamos então usar a arma espiritual da oração.
Não negligencie, irmão. Nós podemos não estar nos reunindo na igreja para cultuar o Senhor, mas você pode e precisa continuar dedicando os tempos de oração, um tempo da sua devocional diariamente de oração, de intercessão pelos seus irmãos, de oração por sua vida, por sua família. Não negligencie a oração nesse tempo de distanciamento da igreja. Uma segunda arma que ele diz que eu queria olhar aqui com você é a espada do Espírito, que ele diz que é a palavra de Deus. Não deixe de fazer o seu devocional com Deus, não deixe de ter diariamente o seu tempo de leitura da Bíblia, de abrir a sua Bíblia, de fechar os seus olhos e dizer: Senhor, fala comigo por meio da sua palavra, eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. Faça isso todos os dias, dedique tempo a isso. Use a oração, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele diz, quando você faz isso, quando nós nos vestimos dessa armadura, nós podemos ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Diz um verso anterior, deixa eu voltar aqui. Versículo 10. Na verdade, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você precisa estar preparado, nós precisamos. É uma luta espiritual. Use a espada do Espírito, não negligencie, não negocie o seu tempo de oração e o seu tempo de leitura da Bíblia. Terceiro lugar, tome o capacete da salvação. Ele diz, Jesus diz, a salvação é esta, que te conheçam, Senhor. A vida eterna é esta, que te conheço. Que é salvação? Simplesmente ganhar um passaporte para o céu? Não, é uma mudança de vida aqui na terra. Então, nós podemos dizer que quando ele diz tome o capacete da salvação, nós podemos fazer uma aplicação com isso. Simplifique sua vida. Nós, muitas vezes, dedicamos muito tempo da nossa vida a coisas que não deveríamos dar valor e priorizar. Gastamos o nosso tempo, deixamos o nosso tempo ir embora por conta de coisas que nós não precisamos, buscando coisas que, na verdade, não é uma necessidade nossa. E aí, porque nós dedicamos muito tempo naquilo que não é necessário, aquilo que é necessário fica de lado. Simplifique sua vida. Aprenda a organizar a sua vida em torno daquilo que deve ser prioridade. Se tem algo que tem tomado o seu tempo, seu coração, em detrimento daquilo que é pão, daquilo que é água, daquilo que mata a sua fome espiritual, daquilo que sacia a sua sede espiritual, deixe isso de lado, pare de negociar. A sua vida cristã, muitas vezes nós andamos enfraquecidos espiritualmente, porque nós dedicamos tempo àquilo que nós não precisamos, aquilo que de fato precisamos, nós deixamos de lado. E por último, não caminhe sozinho. Ele diz no final da passagem que a nossa oração, nós devemos orar em todo tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não caminhe sozinho. Eu sei que pode parecer engraçado, falar, pastor, você está dizendo isso num tempo em que a gente não pode nem visitar o outro, a gente tem tomado cuidado de ir na casa do outro. Como é que a gente não anda sozinho nesse período? Como é que vai instruir a isso? Inclusive, Hebreus diz, não despreze, não deixe de congregar. Como é que eu aplico isso a esse tempo? Você não pode visitar seu irmão, não deve. Mas você pode mandar uma mensagem. Você pode fazer um pedido de oração.
Você pode mandar uma mensagem de incentivo para ele. Queria desafiar aqui a igreja. Não coloquei aqui, mas queria desafiar. Essa semana, você entrar em contato com seu irmão na fé, algum irmão, a fim de mandar uma mensagem de incentivo a ele. Perguntar se ele precisa de oração. Perguntar como é que está a sua vida, como é que está a sua família. Não podemos, apesar de não poder ir na casa dele fisicamente, não poder visitar, você pode mandar uma mensagem, você pode fazer uma ligação. Ore por todos os santos, interceda por seus irmãos. E esse texto nos apresenta um desejo de Deus para nós, de que a gente esteja firme e inabalável diante das ciladas e do dia mau. Ele chega, as ciladas chegam, o dia mau chega, mas o desejo de Deus é que nós sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Talvez, ouvindo essa mensagem, queria concluir. Você pode estar olhando para a sua vida e olhando, dizendo assim, pastor, na verdade eu me encontro enfraquecido, me encontro desanimado. Mas eu queria concluir com 2 versículos da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não precisa abrir sua Bíblia. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 15, 57, ele diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E depois, 2 Coríntios 2,14, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria te dizer, meu irmão, que apesar de tudo, graças a Deus, você pode hoje aí com a sua família, dar graças ao Senhor nesse término de mensagem, nesse término de culto, fechar os seus olhos, abrir o seu coração e com sua família reconhecer que é graças a Deus, graças a Cristo, a nossa vitória. E às vezes o desânimo, a tristeza, o medo pode tomar o nosso coração, mas nós podemos olhar para Deus, voltar a nossa atenção para Cristo e dizer: graças a Ele que nos conduz em vitória. Graças a Deus eu dou, que me conduz, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria terminar essa mensagem convidando você e sua família a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e fazer o seu momento de oração aí na sua casa. É possível que a frieza, o desânimo, é possível que as lutas tenham se levantado contra a sua família. Talvez essa semana, talvez hoje, você esteja vivendo uma luta espiritual. Uma batalha que tem tomado sua família, tem tomado seu coração. Mas eu queria te dizer, meu irmão, Cristo Jesus é a nossa vitória. Queria que você tivesse paz agora na sua casa. Desejo que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, tome o seu coração nesse momento. Te traga conforto, te traga alegria, renove sua fé, renove o seu ânimo, te abençoe e te fortaleça. Essa é a mensagem do Senhor para nós essa noite. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos conduz em vitória por meio de Cristo Jesus. Muito obrigado porque nós não estamos firmados em nós mesmos. A nossa força, o nosso ânimo, a nossa rocha não é o nosso coração, não é os nossos pensamentos positivos, mas é a nossa volta da nossa atenção ao Senhor. Obrigado por nos lembrar essa noite, nesse culto, que a nossa luta é espiritual e que nós devemos usar as armas espirituais a fim de que nós possamos, Senhor, ficar firmes, inabalável, a fim de que nós possamos, apesar do distanciamento da nossa igreja,
apesar desse tempo de caos que nós estamos vivendo no mundo, nós possamos resistir. Resistir com alegria, resistir com fé, resistir com paz. Passar, Senhor, por esse vale, sendo fortalecido pelo Senhor e na força do seu poder, dedicando nosso tempo e a nossa atenção ao uso das armas espirituais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nós sejamos guardados pelo Senhor. Que cada família esteja nesse momento recebendo da sua paz, da sua fé, do seu fortalecimento espiritual, para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bendizemos o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.